Qual a pergunta mais frequente e importante que você recebe? Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Agora, uma vez feito isso, como nós já ouvimos, toda a obra aconteceu no nosso passado, que nós não existíamos ainda, então o valor dela era todinho futuro, o valor era todo futuro. Não era um valor para meio futuro, só para o dia em que eu me convertesse. Não, o valor era todo futuro. A obra de Cristo, ela abrange todos os que creram antes dele e todos os que creriam depois dele, depois da cruz. Como é isso? Muito simples, nós fazemos isso todo dia. Você vai na loja comprar um eletrodoméstico. O vendedor fala que vai comprar à vista ou a prazo, ou no cartão, vamos dizer assim, né? Muito bem, se você compra no cartão, não sai dinheiro da sua bolsa naquele momento. Você vai pagar lá na frente. Essa compra no cartão, ou essa venda no cartão, é o que aconteceu para todos os que vieram antes da cruz de Cristo. Eles creram que Deus ia prover um sacrifício para limpar os seus pecados. Eles, vamos dizer assim, creram a prazo. Eles creram a prazo. Receberam já o eletrodoméstico da salvação, vamos dizer assim, né? Lá em vida, mesmo que eles não soubessem, não tinham certeza disso, porque a certeza da salvação completa, né? A obra completa, nós aprendemos no Novo Testamento. Mas eles já sabiam, e inclusive tem alguns lá que mostram isso claramente, como o próprio Jó, ele fala assim: eu sei que verei, né, que o meu Redentor vive e que nesta carne, né, com esses olhos eu verei. Ele fala ainda, quisera que minhas palavras fossem gravadas em pedra ou em ferro, não lembro agora qual que é, mas ele tinha essa revelação de que ele podia crer, ele podia ter certeza de que eles criam no invisível. Hebreus 11 fala desses homens de fé do Antigo Testamento que creram numa cidade que ainda viria, que não era ainda real para eles. Mas todos esses, então, estavam crendo num pagamento que seria feito depois. Era como quando Abraão fala para Isaac assim, Isaac fala: pai, está aqui a lenha e o punhal e o cordeiro. Aí ele responde: Deus proverá o cordeiro, meu filho. É assim para todo o Antigo Testamento. Deus proveria o cordeiro. E proveu. Tanto ali no monte de Moriá para Isaac, como uma figura de Cristo, né? E o cordeiro morrendo no lugar dele ali, na verdade, um carneiro. Mas para aqueles que vieram depois da cruz, nós já tivemos o pagamento à vista. Ou seja, ali nem à vista, né? Para nós é antecipado até. Porque quando nós recebemos a salvação, mas quanto tem que pagar por isso? Está pago. Você nunca foi num lugar para comprar alguma coisa, um sanduíche, tomar um refrigerante e tal. Na hora que você chegou no caixa, o cara falou para você assim: tá pago, o seu amigo lá pagou para você. Você nunca fez isso? Então por que você acha tão estranho ter uma salvação que alguém pagou por você no seu lugar? Que você não tem que pagar. Ou você fica ali no caixa da padaria e fala assim: não, moço, eu tenho que pagar, vou pagar de novo então aqui. Você não é tolo o suficiente para fazer isso, né? Pagar de novo? Como? Você vai pagar com o quê, né? Seu amigo já pagou. Vai embora, sossega. Desfruta agora do refrigerante. Não vai ficar querendo pagar de novo. Então, esses são os dois aspectos da morte de Cristo. Um para resolver o problema do pecado, para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Outro para resolver o problema dos pecados. Leia Romanos. Pegue uma caneta, da próxima vez que você ler Romanos, e toda vez que aparecer pecado no singular, você grifa, e pecados, com S, você grifa 2 vezes. Depois você compara as passagens. Você verá que é isso que eu estou dizendo. Essa distinção existe na carta aos Romanos. Mas uma outra coisa que eu queria dizer, que é talvez o cerne da questão de muitos não aceitarem o perdão dos pecados, o perdão gracioso, sem precisar pagar nada. São 2 fatores também. Um fator é o não entendimento de quem é o Salvador. É o não entendimento do tamanho da obra que ele fez na cruz, do tamanho do significado da sua morte. É não conhecer o Senhor Jesus.
É não conhecer. Quando você conhece, você põe a boca no pó. Você faz como Jó fez, fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. É como aqueles caras que... aqueles caras lá que vem, ô Zé, você viu? O rapaz lá na outra esquina, lá no outro boteco lá, falou que você é isso, você é aquilo. Ah, ele falou? Pera aí, eu já vou lá. Daí ele vai lá, chega no outro boteco, tem um cara de 2,5 metros de altura por 3 metros de largura. É esse aí, Zé. Eu não ligo, não. Ele estava todo valente, porque ele não sabia com quem ele estava se metendo. Então as pessoas não sabem quem é Cristo, não conhecem o valor dessa pessoa, não conhecem o tamanho dessa pessoa, Criador dos céus e da terra. E você vai querer levar um sanduíche de mortadela pro banquete que ele está oferecendo para você? Sanduíche de mortadela e uma sodinha, né? A gente lembra, o tempo de estudante era sodinha, refrigerante era sodinha, que era mais barato, era água com açúcar e um gostinho de limão. Você vai querer levar sua sodinha com sua sanduíche de mortadela. Que loucura, que desonra, que afronta para aquele que derramou seu sangue na cruz. Eu falei que tinham 2 aspectos. Um é esse, não saber quem é Cristo, não conhecer o valor de Cristo, o tamanho de Cristo, que imenso Ele é, que não dá para você medir. Então daí você quer competir com Ele, né, meu amigo? Eu vou levar minhas boas obras também. O outro problema está na outra extremidade do gráfico. O outro problema é você não conhecer o horror do pecado aos olhos de Deus. E esse nós não conhecemos. Eu também não conheço, e muita gente não conhece. A gente não sabe como Deus enxerga o pecado. Porque nós estamos numa carne ainda que às vezes nós enxergamos o pecado como uma coisa até legal, até, puxa vida, né? Não é tão mal assim e tal, né? E coisa e tal. Imagina como Deus enxerga o pecado. Imagina só como Deus... pensa assim, se você entrar... Esses filmes, tem muito filme que é assim, né? Que o cara entra lá num lugar, filme de terror e tal, e ele não está vendo nada, daí ele põe um óculos. Quando ele põe os óculos, ele fica desesperado, porque tem monstros, vampiros, tem toda espécie de fantasmas, espíritos malignos em volta dele que querem comê-lo, querem arrancar pedaço dele. Aí ele fica desesperado, porque agora está enxergando. Então, nós não enxergamos como é horrendo o pecado, a malignidade do pecado. Então, quando nós não enxergamos a malignidade do pecado, nós achamos que podemos oferecer alguma boa obra que neutralize isso. Não pode. Nós não enxergamos o poço em que o pecador está, em que nós que fomos salvos estávamos e fomos tirados pela graça de Deus, graças a Cristo Jesus. Então, se por um lado o pecador não enxerga como é horrendo, e o versículo fala isso, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que é horrenda? Porque ele vai ter que tratar o pecado na malignidade que é o pecado. É como um veneno tremendo, ele vai ter que pôr fogo nesse veneno para neutralizar o veneno. Nós não estamos enxergando. Ele está. Então, de um lado, por eu não enxergar a malignidade do pecado, eu faço pouca conta dele, não só na minha vida, mas na hora de querer ser salvo. Eu falo, isso aí é café pequeno para mim. Eu consigo limpar meus pecados com batismo, lavar meus pecados com batismo, com dízimo, com obediência, com roupinha de crente, indo à igreja. Eu consigo fazer tudo isso para neutralizar o pecado. É que nem ir lá em Chernobyl, de shorts. Eu entro de shorts em Chernobyl, não vai acontecer nada, porque meu shorts é bonito, é todo cheio de estampas e tal. Não sabe o que é. Porque radioatividade não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada, né? O cara estava lá e não estava sabendo que no dia seguinte estava apodrecendo a carne dele, caindo os pedaços no chão. Se você está tentando se salvar a si mesmo e manter sua salvação pelas suas próprias obras, pelos seus próprios meios, saiba que você está na carne, querendo resolver um problema da carne, que é o pecado da carne. Não pode. Não pode. Se Cristo que é Cristo, Jesus que é Jesus, precisou morrer pelo seu pecado,
Porque se não fosse assim, ele não morria. Ele fazia algumas boas obras para você, punha na sua conta e falava assim, ó, tá aqui, Mário, eu fiz umas boas obras, ó, usa isso na hora de entrar para o céu, mostra isso aqui, ó, eu que fiz, são obras perfeitas, muito boas, eu levo isso para o céu. Não podia, ele tinha que derramar sangue, ele tinha que morrer, ele tinha que pôr fim no homem segundo Adão. Porque a salvação é morte. A salvação, o evangelho, não é melhoria. Muita gente confunde o evangelho. Não, então eu sou pecador, então vou me filiar a uma igreja, eu vou dar dízimo, eu vou pôr esmola, eu vou na missa, vou no culto, não sei o quê, vou melhorando. Eu vou parar de beber, parar de fumar, parar de tomar droga. Cada dia eu vou estar melhor, então. Não é, a salvação não é isso. O perdão de pecados exige uma vítima que seja condenada, e foi no nosso lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só queria rapidamente, antes de terminar, citar aqui 15 passagens que são usadas para dizer que o crente perde a salvação. A primeira está em Mateus 24, de 11 a 13, que diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Na realidade, essa passagem toda de Mateus 24 fala da grande tribulação e fala de judeus, não fala de cristãos. Aquele que estiver na Judéia, não suba no telhado, não fuja para os montes, alguma coisa assim. É judeu. E ore para que a sua fuga não aconteça no sábado. É judeu. Então, quando fala quem perseverar até o fim será salvo, mais adiante, no versículo 22 de Mateus 24, ele fala assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então ali está falando de salvação do corpo. São os que vão entrar no reino de Cristo de 1000 anos sem passar pela morte. Esses serão salvos vivos. Ok? Não está falando aqui de salvação eterna como nós entendemos hoje. João 15, 2. O ramo ligado à videira poderá ser cortado. João 15, de 1 a 6, né? Foi o versículo que nós lemos já. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, toda aquela que dá fruto, e ele vai falar que vai cortar a vara que não dá fruto. Aqui não está falando de salvação, está falando de fruto. O que são frutos? São obras, né? É testemunho. A videira precisa testemunhar que ela é saudável dando frutos. Não é salvação aqui, é testemunho. Romanos 11, também, aquela passagem que nós lemos aqui, considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, benignidade se permanecer na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado como testemunho. É a mesma coisa que fala em Apocalipse 3,16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui está falando do testemunho. Deus irá rejeitar o testemunho da igreja no final, porque não é frio nem quente. Atos 14, 22, né, ele fala que por muitas tribulações nos importa entrar no reino e tal, mas o que ele está dizendo aqui é o círculo ou a esfera do reino. É bom entender o seguinte: reino dos céus não é céu. Reino dos céus é a esfera daqueles que consideram o Senhor Jesus como sendo o Senhor do céu, o Senhor que veio, que desceu do céu. Então não tem também a ver aqui com obras para ser salvo. Depois tem uma outra passagem em 1 Coríntios 15, versículos 2 a 4, ele fala assim, Paulo fala, o evangelho pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou ter anunciado, se não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que aqueles que não retêm o evangelho, esse evangelho que Cristo morreu e Cristo ressuscitou, não vão ser salvos mesmo, porque não creram. Eles creram em vão. Quem creu em vão na Bíblia? O mago Simão. Simão, o mago lá de Atos, creu em vão, porque ele só acreditou na cabeça dele e não creu realmente em Cristo. Ele queria só ganhar dinheiro com os dons do Espírito Santo. Quem quiser continuar vendo aqui esses versículos, são 15 no total, que tem explicação completa,
entre lá escreva assim, 15 passagens que dizem que podemos perder a salvação. Mário Persona. Aí você vai encontrar a explicação para cada uma dessas 15, que foi uma pessoa que me escreveu uma vez, provando que a salvação podia ser perdida. Gente, eu não aguento. Todo mundo quer ganhar coisa de graça, não quer? Quando fala assim, hoje vai ter distribuição de cesta básica, mas enche de gente. Tinha quando eu morava em São Paulo, acho que era um frigorífico, e de vez em quando acho que tinha frangos que venciam lá a validade, ou não sei se venciam a idade do frango e tal, eles davam de graça. Mas ficava assim na beira da rodovia Anchieta, era a rodovia Imigrantes, ficava um monte de gente com sacola na mão para ganhar um frango. Outro dia, uma lancheteria aí de São Paulo, uma marca de sanduíches, não lembro qual era agora a marca, fez lá uma promoção. Quem levasse uma vassoura, no Dia das Bruxas, quem levasse uma vassoura, ganhava um sanduíche, um lanche. Gente, tinha filas que dobravam a esquina levando uma vassoura para ganhar um lanche. Então, quando você fala assim, é de graça, pá, vem todo mundo. Aí você fala assim, a salvação é de graça. Não, essa eu quero pagar. Mas é de graça. Não, essa eu quero pagar. Não aceito de graça. Veja se isso não é orgulho. Isso é aquele seu amigo que você quer a todo custo pagar, você tem o prazer de pagar o cafezinho para ele, ele fala, não aceito pagamento de você, não quero dinheiro, não aceito pagamento de pobre. Ele é orgulho. Se você querer salvar a si mesmo e rejeitar a salvação de graça, é orgulho, você é orgulhoso, você é altivo. É por isso que muita gente, quando eu falo assim, eu tenho a salvação, eu estou salvo, você está sendo muito pretensioso, porque a pessoa aprendeu que a salvação é só para quem é muito bom. Ela aprendeu errado. E aí ela chega à conclusão errada. Uma pessoa que diz que vai ser salva porque vai fazer o bem é uma pessoa orgulhosa. Ele está pecando aí também. Vai precisar também confessar esse pecado e ser perdoado também desse pecado. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.